Prepare-se para sorrir e se divertir. Já vai começar o Pode Curtir. O Pode Curtir. E aí, curtidores, esse é o Pode Curtir, é o nosso podcast. Eu sou a Clá. Eu sou a Amy. Eu sou o Carlinhos. E hoje nós estamos aqui com o Johnny, que é um empreendedor que vocês já devem ter visto por aí. Se apresente pro pessoal. Alô, bebê! Cheguei, hein? Muito boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Johnny Bigude. Como já mencionaram, sou um empreendedor. Várias áreas aí. Ao decorrer da entrevista a gente vai desenvolvendo. Estou muito contente com o convite. Primeira vez que eu participo de um podcast. Nervoso. Parece que não, mas criançada aqui deixa você inibido. Mas vou tentar deixar o mais natural possível. A gente já percebeu que você já tem uma marca aí, Alô Bebê. Esse Alô Bebê é uma frase bem legal. Um amigo nosso que utilizava, né? E aí uma vez, como eu organizo alguns eventos e tal, aí eu falei, eu preciso de uma intro. A minha filha já mexendo ali no YouTube, pai, eu preciso montar uma intro. Aí ficou isso na minha cabeça, eu falei, acho que preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu pedi pra esse amigo meu gravar. Ele gravou um áudio, alô bebê, cheguei, hein? Se inscreva, faça isso, aquilo, tal, nas ligas do Bigude. E aí eu falei, putz, mandei nos grupos. Pra quê? Aí pegou. Aí todo mundo, quando ia dar bom dia, boa tarde, não falava isso antes. Falava sempre o alô bebê. E aí hoje virou a minha marca registrada. Mas a assinatura mesmo é de um amigo que utilizava e passou a ser minha na área do Cartola. Ai, que da hora. E de onde surgiu o Bigude? O Bigude foi um apelido de um amigo, na época da escola. Por causa daquela música, não é a minha área, né? O estilo de música que eu mais curto, reggae. Curto mais pagode, samba, axé. E aí, escutando, tem aquele reggae, né? Do Bob Marley. Get oh, go, Johnny. Johnny Bigude tonight. E aí, começaram a chamar, Bigude. Pegou. Mesma coisa do Alô Bebê. É coisa assim, que aqueles apelidos que realmente a gente não espera e vira marca registrada. É sempre que a gente não espera que vira apelido. Exatamente. Quando você quer, queria fazer uma coisa pra viralizar, algo do tipo, esquece. Quando for natural, vai acontecer. E você começou a trabalhar com quantos anos? Legal essa pergunta. Vamos lá. Eu trabalho desde os meus, acho que 8, 9 anos. Os meus pais sempre foram comerciantes. E aí, sempre tinha alguma coisa para ocupar os filhos. Então, eu sempre ajudava os meus pais na função. Meus pais já tiveram mercado, teve restaurante, já teve bar. Então, eu sempre ajudava nessas funções, onde tinha trabalho ali, limpando as mesas, varrendo. E aí, com o tempo, eu fui crescendo um pouquinho. E aí, os meus pais viam que eu era bem responsável. E já me colocava para tomar conta, de fato, assim, do caixa do bar, do financeiro da loja. E, enfim, e aí, à medida que foi crescendo, a gente foi trabalhando em outras áreas, mas sempre nessa área do comércio mesmo. E aí eu acho que é por isso também que eu sou um pouco mais desinibido, desenvolto, pelo fato, acho que, de trabalhar com o público. Então, a parte de trabalho eu comecei muito novo, né, como eu argumentei. Desde os meus 8, 9 anos, eu acho que eu já comecei a trabalhar. E estamos aí até hoje. E na área do Cartola, quando você começou? Legal. Vamos lá. Aproveitando essa parte, né, do trabalho, como meus pais tinham loja, teve uma época, teve lanchonete, onde eu comecei a trabalhar e ajudar eles. Meus pais também foram camelô. Então teve uma época, né, que, na verdade até hoje, né, quem é camelô uma vez vai ser camelô sempre. Então o espírito camelô é pegar uma coisa barata e já revender. Então esse espírito de vendas. Eles tiveram lojas no centro. E aí, na época, né, a gente corria do Rapa, literalmente. E nessa época, eu conheci pessoas que trabalhavam no estacionamento próximo das barracas que nós tínhamos. Um dessas pessoas jogava esse game, né, esse fantasy game chamado Cartola FC. E eu, devido a muito trabalho, muita correria, nunca me interessei. Até porque não era tão assíduo assim o celular como é hoje em dia. Então era mais pelo computador. Então, até por falta de tempo, eu não jogava essa competição. E eles sempre falavam, Bigude,
você gosta de futebol, você vai se interessar, entra, que você vai curtir. Eu falei, meu, não tenho tempo de acompanhar, não tenho tempo de escalar, não vai dar certo, isso não é pra mim. Como todo mundo que não conhece o Fantasy Game fala, até conhecer. Enfim, então o Cartola entrou na minha vida, assim, foi um amigo que me apresentou o Fantasy Game. Enfim, aí eu comecei a jogar. Gostei tanto que aí hoje eu sou um dos ADMs de ligas do Cartola. Uau, O Cartola é uma coisa assim fantástica. Ele é um fantasy game promovido pela Globo, né? E aí se você quiser, você pode organizar uma liga entre vocês. Fazer uma liga anual do Pode Curtir. Pode fazer uma liga mata-mata. Então tem vários estilos de competições dentro do fantasy game que qualquer pessoa pode organizar. Eu organizo ligas desde 2016. Então o Cartola ele veio como hobby, como participante, só que como eu sempre tive esse espírito de liderança, então eu acabei virando ADM naturalmente. Os caras, Bigude, você é responsável, você pode organizar uma liga com uma premiação legal. E aí surgiu o Cartola na minha vida, virei um ADM. Você ainda escala seus times, tá sempre aí? Como você acaba se tornando ADM, então você tem algumas funções, algumas atribuições um pouco maiores do que só escalar. Eu gostaria hoje de só ter a função de escalar time, porque de fato é muito legal. Hoje, como eu organizo muitas ligas, às vezes eu acabo escalando os times de última hora. Não aconselho, porque acaba você perdendo algum detalhe, algum jogador importante na rodada. Mas enfim, escalo sim e jogo, além de organizar. Os ADMs são os maiores jogadores, os maiores competidores. Porque se você virou ADM é porque você gosta muito do game. Então automaticamente você vai continuar jogando. Como que funciona os jogos? Vamos lá. O Cartola ele é baseado no futebol no Campeonato Brasileiro. Então tudo que os jogadores nos jogos, nas partidas do Campeonato Brasileiro fazem, eles representam pontos. Então tem uma tabela de scouts, positivo e negativo. Então, por exemplo, o jogador fez um gol. Então, aquele jogador fez o gol, ele já ganha uma pontuação positiva. 8. Isso, ganha mais 8. O jogador que deu assistência, deu um passe para aquele jogador fazer o gol, ele ganha uma pontuação mais 5. 5. Isso, representa a assistência para o gol. Então, por exemplo, eu tenho o nome do meu time, né? O principal ali é o Bigude Futebol. Aí eu escalo jogadores de todas as equipes, ou posso escalar jogador de uma equipe só, e tudo o que eles fizerem em campo durante a rodada vai me gerar pontos, positivo ou negativo. Aí a graça do jogo quem fizer mais pontos na rodada, ou dependendo da competição, no mata-mata, por exemplo, eu versus o Carlinhos. Então o que acontece? Se o meu time fizer mais pontos que o dele, eu vou eliminar ele e vou passar para a próxima fase. Aí tem ligas anuais, que é quem somar mais pontos durante todo o ano. Enfim, tem vários tipos de competições. Mas o mecanismo do game mesmo é você escalar os jogadores do Campeonato Brasileiro e torcer para que eles façam bons pontos para você ir bem nas suas ligas. E afinal, qual time você torce? Eu sou palmeirense. Avante palestra. Você já jogou contra a Bahia, né? Tivemos um jogo recentemente que nós perdemos Mas claro, tá com 3 jogadores da seleção. Isso, teve a data FIFA e acabamos perdendo alguns jogadores importantes, mas eu acho que não foi também o principal por ter perdido esse jogo. Perdemos a invencibilidade, né? Nós estávamos como invictos no campeonato. Felizmente. Mas uma hora tem que perder, né? Até pra ter sempre aquela gana de, vamos colocar os pés no chão. Mas assim, eu não tenho muito o que falar, assim, só tenho que agradecer. O Abel tá fazendo um excelente trabalho e estamos indo muito bem. Há quem o diga, né? Os adversários não estão gostando muito do Abel, não. O Abel, muito mal técnico, tem que ir pra seleção. Exato. Ele é muito ruim, ele tem que ir pra seleção, né? É isso mesmo. Entendo. Nos conte sobre sua primeira loja, como que surgiu? Voltando na parte do comércio. Quando a gente trabalhava no centro, a gente era camelô, corria do Rapa, e aí a gente foi crescendo, a loja, as barracas foram expandindo, e aí nós tivemos que, vamos legalizar, né? Então a gente teve que abrir uma loja, abrir empresa,
Aí tivemos todos o procedimento, né, de se montar uma loja. Aí tivemos uma loja no centro da cidade, foi a época que eu conheci esse rapaz, né, que me apresentou o Cartola. E aí a loja que a gente trabalhava, até hoje, né, a área que a gente trabalha, que eu falo que é o que paga as contas, né, que é a nossa área principal. A gente trabalha com produtos naturais, parte de ervanaria e condimentos. A minha esposa me ajuda muito, né, ela, assim, todo mundo fala, né, quer ser um grande homem, tem que ter uma grande mulher. Então, sem ela, sem dúvida, não existiria o bigude do Cartola, do poker e das apostas esportivas. Por quê? Porque ela, de fato, fica nessa função hoje de fazer as vendas, pegar os pedidos da área que a gente trabalha, enquanto eu trabalho em paralelo com essa parte online. Então, minha primeira loja foi no centro de São Paulo. Na verdade, eu fui criado no centro, né? Então, antes de ter a loja, eu trabalhei com tudo que você imagina. Vendi água, vendi milho, essas lâmpadas econômicas, teve a época do apagão. Putz, aí era sucesso de venda. Então, os meus pais, por ser camelô, eles tinham um intuito, né? Eles tinham um feeling do que vendia. Ah, começou a chover. Nós íamos na 25 de março, comprava guarda-chuva, capa de chuva. E começava a gritar na rua. Então, putz, agora começou a fazer frio. Comprava luva. E assim a gente ia tocando o barco até, de fato, virar um empreendedor, legalizar, abrir uma loja, uma empresa. E aí seguir hoje, né, até hoje aí com a área que a gente trabalha. E qual que é o nome da loja? Então, a gente trabalha chá e condimentos e loja do índio, né? Mas hoje mesmo os nossos clientes, a gente não tem loja física mais. Hoje a gente tem uma pasta de cliente, a gente trabalha só na parte de atacado. Então a gente pega, né, já os produtos, separa e manda para os clientes, para os lojistas. Então hoje a loja é Johnny e Angélica. Então, né, a gente tem uma empresa, chama Loja do Índio, mas loja física e online a gente não tem uma plataforma específica, até porque a gente já consegue desenrolar muito bem trabalhando tete a tete com o cliente. A produção disse que você já fugiu da polícia. Como que foi isso? Que eu já fugi da polícia? Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse caso. Acho que a primeira vez que eu fui tirar a habilitação, na verdade, não na primeira vez que eu fui tirar a habilitação. Quando eu comecei a dirigir, um tio meu estava me ensinando e, obviamente, né, sempre tem aquele tio bonzinho, você com 15, 16 anos, você tem a intenção, você tem aquela vontade de aprender a dirigir o quanto antes. Só que você não pode. Então não siga esse exemplo, tá? Isso alguns anos atrás até que dava para fazer. Hoje em dia esquece. Enfim, a gente morava num bairro bem mais tranquilo, não tinha movimento. Simplesmente o meu tio falou, vou te ensinar a dirigir. Me colocou num Fiat 147. Vocês não vão saber que carro é esse. Vocês conhecem o Fusca? Sim. A Brasília? Então imagina um carro bem mais antigo que o Fusca e a Brasília. Então um carrinho bem simplesinho. A chave hoje, a maioria dos carros, chave e botãozinho e tal, né? Eu tinha que pegar um fio, grudar no outro, literalmente chama, né? Fazer ligação direta, ele tremia e o carro pegava. Você vê o nível do carro. E aí não foi bem fugir da polícia. Na verdade, na hora que eu fui sair com esse carro, né? Dirigir, saindo na rua, veio uma viatura. Nossa. Automaticamente eu falei, vou ser preso. Então não foi bem fugir. O meu tio do lado, eu simplesmente abaixo, aonde ficam os pedais e fico com o volante aqui. Ele pega assim e fala, levanta, você tá louco, você tem que dirigir o carro. Então foi uma coisa assim que aconteceu, que eu não aconselho a ninguém. Esperem fazer 18 anos para tirar a habilitação, tudo certinho. Mas foi uma coisa bem legal, assim, não foi bem fugir da polícia. O fugir da polícia, eu acho que a produção pode ter contado, é correr do Rapa. O correr do Rapa era a época inteira que eu trabalhei na rua. Então, assim, quando você é camelô, você não tem licença para trabalhar ali. Só que antigamente não tinha isso. Ou a gente corria do Rapa ou não pagava as contas. Então, quando literalmente os guardas, a polícia vinha, ou você corre ou eles apreendiam a sua mercadoria. Acho que são esses dois casos, assim, curiosos de eu ter corrido da polícia. Como que você começou com as apostas de esporte? As apostas esportivas. Isso mesmo. Tranquilo. A pandemia ajudou nisso? Na verdade, a pandemia lá atrapalhou, né? Porque na pandemia não tinha futebol. Como eu organizava ligas de cartola
e automaticamente o Cartola FC ele é ligado ao Campeonato Brasileiro, aos jogos do Campeonato Brasileiro, então as apostas esportivas ela veio em paralelo. Atualmente ela vem crescendo de um jeito exponencial, então tem muitas bancas de apostas esportivas, bancas regularizadas, hoje tem até regulamentos, né, que projetos de lei para regulamentar e realmente ter uma lei ali que taxe e não fique mais como esse jogo de azar, e sim com um jogo de estratégias e táticas, né, onde você pode fazer uma aposta legalmente, ganhar e receber por isso. Com o Cartola FC, as apostas ela veio automaticamente. Hoje eu sou gerente e eu valido jogos em uma banca de apostas esportivas. Nós temos até uma plataforma online, chama proesport.bet. E aí o que acontece? Automaticamente, por eu já estar envolvido com as ligas, com a organização do Cartola FC, as apostas esportivas ela veio muito naturalmente. Então, tanto organizo ligas, quanto também eu valido jogos em apostas esportivas, o mesmo sistema que vocês entram nos sites hoje e pode validar. Como que funciona apostas esportivas? Você pode entrar, por exemplo, vai ter um jogo do Palmeiras e Corinthians. Eu quero apostar X reais que o Corinthians vai ganhar. Atualmente está meio difícil. Porém, pode acontecer de você apostar quantidade de gols na partida, você pode apostar em quantidade de escanteios, enfim, tem uma N possibilidades nessa área de apostas esportivas que você pode apostar. Não só no futebol, isso é muito importante falar. Basquete, tênis, vôlei, o que você imagina de esporte, hoje você consegue fazer uma aposta esportiva. Luta de MMA também cresceu bastante. E o basquete também, né, nessa época, NBA está sempre estourada, o pessoal gosta de betar bastante. E você já ganhou muito dinheiro, assim, com as suas apostas? Já perdeu muito dinheiro? Boa pergunta também. Agora vamos lá. Eu sou muito transparente, né? Quando você se torna organizador, gestor, você ganha dinheiro trabalhando, organizando e administrando. Quem gosta de ganhar dinheiro jogando é apostador. Aí você pergunta, né, pra mim, você aposta? Muito raramente. Mas por que você não aposta? Porque eu vendo as apostas esportivas. Então, eu vou apostar contra mim mesmo? Não faz sentido. Porém, quando realmente eu estou muito no feeling, eu vou lá fazer uma apostinha. Então, apostas esportivas, eu aposto bem pouco, já tive lucro. E assim, para você ter lucro, acaba que você acaba perdendo também. Até para você pegar a experiência. Então, falar que sempre ganhei, mentira. Então você acaba perdendo, pega experiência, aprendizado, para você se tornar mais experiente e conseguir, de fato, ter lucro. Agora no Cartola sim, tem alguns troféus, sou bem lucrativo, poderia ser mais, como eu falo, né? Hoje eu sou focado totalmente em organização, então acabo não escalando tão bem assim como eu gostaria, mas já tive bons resultados no Cartola. Na pandemia, que você me perguntou se as apostas esportivas atrapalhou ou não, na verdade, com a pandemia, os esportes pararam, né? Tudo parou, na verdade. E aí surgiu uma coisa muito legal na minha vida, que foi o pôquer. Que, na verdade, eu sempre tive curiosidade de aprender a jogar, a participar, e não tinha tempo. Porque requer um pouco mais de tempo, de atenção, e com a pandemia, eu tive esse tempo. Então, alguns amigos ADMs, né? A gente não tem futebol. Não tem esporte. A gente vai ficar aqui, no mínimo, aquele lockdown, 3 meses, 6 meses. Se a gente ficar 1 ano, o que a gente vai fazer da vida? Muitos, né, cambistas ali, muitos gerentes de bancas. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente passar o tempo. Aí começamos a jogar 8 ball, que é aquela sinuquinha online, né? 8 ball pool. Isso, 8 Tá ball baixado. pool. Exatamente. Bem legal também, diga-se de passagem. Só que o 8 ball pool, ele é 1 contra 1 só, né? A gente tá num grupo de ADMs, em 50 ADMs. Jogar 1 contra 1, a gente vai até fazer um campeonato ali para todo mundo participar, vai demorar muito. Aí um dos ADMs, que é o meu sócio, ele já jogava pôquer, muitos anos atrás. Aí ele falou, quem joga pôquer no grupo? Aí eu jogo. Eu não jogava. Falei, não sei, mas gostaria de aprender. Enfim, então com a pandemia, com a paralisação do Cartola, automaticamente dos esportes, eu aprendi a jogar pôquer. E aí criei
você vê, o intuito de gestor, né, de organizador, acabei criando um clube online de pôquer. Esse clube hoje tem 130 membros, 130 jogadores, e na faixa ali de metade ativos, a outra metade joga mais esporadicamente, porque também requer tempo, né, os torneios são um pouco mais demorados. Enfim, e aí, hoje, em paralelo, né, com os produtos naturais que a gente trabalha, eu organizo ligas de cartola, valido apostas esportivas e tenho esse clube de pôquer que do online, depois da pandemia, hoje eu também organizo o home game presencial. Hoje a gente já tem mesas, tem fichário com fichas, a gente foi evoluindo. E aproveitando a sua pergunta que você falou se eu sou lucrativo, hoje no pôquer eu tô bem lucrativo também. Então, graças a Deus, tem alguns troféus na galeria, tô assim estudando para tentar melhorar, participar de uns torneios mais tops. Tem uma grade de torneios aí que chama BSOP, que é o maior torneio da grade do Brasil. Eu já joguei, tive a oportunidade de participar de um torneio dessa grade. Fiquei em 12º de 150 players, mais ou menos. Então foi um resultado bem expressivo. E fora do BSOP, eu tenho troféus já de segundo, terceiro, primeiro. Tenho alguns troféus aí pra galeria. Que top! Com isso que tá acontecendo no futebol brasileiro hoje em dia, o que você acha das apostas envolvendo os jogadores, fraude, as coisas que andam acontecendo? Aconteceu com o zagueiro do Santos, ou o atacante do Curitiba. Muito importante a sua pergunta. Infelizmente, né, em toda a área, pode ser ela nos produtos naturais, pode ser ela no futebol, pode ser no pôquer. Quando envolve dinheiro, infelizmente, ou felizmente, porque isso é bom que aconteça para separar, de fato, quem é correto e de quem não é. Porque quando envolve dinheiro, você vê, de fato, quem tem a boa índole ou não. É triste acontecer isso, assim, já acontecia nos campeonatos de Série D, Série E, campeonatos que não tem tanta expressão e não é tão visto. Então, os jogadores acabam sendo aliciados, até por as condições financeiras, acabam cedendo e acabam, né, entrando, infelizmente, participando desse tipo de atitude. E, sinceramente, quando chega no primeiro escalão do futebol brasileiro, isso é horrível, porque além de denegrir a imagem do nosso campeonato, do nosso futebol, denigre também de nós, dos brasileiros. Então, que continue sendo investigado, porque uma coisa é você ter uma banca de apostas esportivas totalmente legalizada, outra coisa é os jogadores participar de um trâmite para obter resultados contra a banca. Então, pra gente que valida jogos, isso é horrível, porque tinha um grupo de empresários que aliciava jogadores, e esses jogadores aliciados, em conluio com esses empresários, eles falavam, se você tomar um cartão amarelo, a gente vai apostar X mil reais que você vai ser expulso. Se você tomar um cartão amarelo, você vai ganhar X. Então, eles faziam com que, colocavam até em xeque o resultado de um jogo. Por exemplo, eles provocavam pênaltis. E quanto mais específico for o tipo de aposta, maior é o lucro. Então, eles, infelizmente, faziam isso. E que bom que teve essa investigação e que, de fato, agora ainda está, né, em investigação e que vai ser sanado todos e retirado do futebol. Eu acho que a penalidade é essa, é ser excluído totalmente da área esportiva quem está envolvido nesse tipo de tramóia, né? Aliás, teve jogadores que ficaram punidos Sim, por mais de 12 jogos. Inicialmente eles estão afastados, né, até que se efetive, né, finalize a investigação. Mas a punição pode ser ainda pior, porque se de fato for comprovado que eles participaram, né, eles podem ser excluídos totalmente da área esportiva. Aleph Manga. Tem muitos jogadores conhecidos que ainda estão sob investigação. Se falar todos aqui eu vou esquecer alguém, mas tem bastante jogadores assim dos times de classe A e do Campeonato Santos. Brasileiro da Série A, entendeu? O Santos. Do Santos, teve do Curitiba e, enfim, vários outros times. E o que você acha desses sites, jogos de aposta que aparecem nas redes sociais, assim, em banners? Então, legal também essa pergunta, porque a gente sempre fala, né? A internet está aí.
tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar muito bem. Até na área do Cartola, para quem não conhece, tem muito organizador que se passa, né, por ADM, faz o recolhe da organização, finge ser um ADM e de fato depois não paga a premiação. Então tanto tem no Cartola, tem no poker, tem nas apostas esportivas, então tem que tomar muito cuidado com as propagandas enganosas, coisa que vem fácil, já desconfie, porque vai fácil. Então, jogue com a gente que você vai ter uma porcentagem de um cashback de retorno. Então pesquise, pergunte aos amigos, né? Isso eu digo para vocês maiores de idade, porque até é proibido menores de idade fazer qualquer tipo de aposta. Até jogar o Cartola, que nem o Carlinhos joga, mas joga brincando, sem nenhuma aposta, envolvendo nenhum tipo de lucro ou dinheiro no tipo de liga que você joga. Até porque é terminantemente proibido qualquer tipo de jogo, né? Qualquer apostas esportivas, apostando dinheiro para menor de idade. Então você, maior de idade, que quer fazer uma aposta esportiva, que você quer participar de alguma competição, pergunte aos seus amigos. Você conhece, você já jogou, você já participou, por quê? O mercado tá aí. A internet, então, qualquer WhatsApp, o cara cria um número novo, faz que é um organizador e acaba dando golpe. Então tem que tomar muito cuidado. E de fato, é uma coisa que está crescendo tão de um jeito que aí acaba que aparece muita propaganda e aí você não sabe se de fato é uma banca, né, de apostas esportivas conhecida, se é um ADM de Cartola conhecido ou se é um clube de pôquer de fato que tem raiz ali, que tem jogadores, se realmente não é golpe. Então tome muito cuidado em relação a isso. O máximo que eu faço é apostar um lanche na cantina. Com os amigos, né? Na hora do intervalo ali. Um burgão. Quem tira mais pontos. Esse tipo de aposta aí, nessa resenha com os amigos, é super permitido. Pô, Carlos, perde todos? Meus amigos viciados. Então você tem que começar a estudar mais os jogadores pra ganhar dos caras, meu. Qual foi o campeonato de poker mais difícil que você participou? Ultimamente eu tô participando de bastante campeonato. Então tem uns campeonatos que tem um field, né? Field é a quantidade de players, jogadores que entram nos torneios. Eu acho que assim, o mais difícil, eu acho que foi o do BSOP, eu acho que pelo ambiente, por toda aquela carga, tinha muito jogador ali que eu sigo no Instagram, tem muito pro player que os caras estudam muito, vivem do game. Eu participei numa mesa que tava o Gabriel Pensador. E recentemente ele cravou um torneio da grade do BSOP em Brasília. Então, assim, é um cantor, né? Um poeta aí que ama de paixão o esporte da mente, né? O poker. Então, você chega numa mesa e você vê uma pessoa que você acompanha, que você segue, tipo um ídolo, e aí você fala, cara, vou jogar contra ele. Então, assim, o poker ele é tão cativante que ele é o único esporte hoje considerado que você, como recreativo, você consegue jogar contra, tipo, um Neymar da vida. O Neymar, vocês sabem, né, ele gosta muito de poker, organiza torneios. Enfim, pela Blaze. Exato. Então, assim, é o único esporte que no mundo que você vai ter a capacidade, né, a possibilidade de você sendo recreativo, de você jogar contra um cara profissional ou que joga há muitos anos. Agora, torneio mais difícil, eu acho que o mais importante, o primeiro que eu joguei, que eu fiquei em terceiro lugar, primeiro troféu, assim, num torneio grande, primeira vez que eu sentei num clube mesmo de poker e cheguei numa reta final, a premiação foi muito boa. E eu acho que foi o mais importante, porque foi aquele que falou, eu tenho chance, eu acho que se eu me dedicar um pouquinho mais, eu posso chegar mais longe. E aí, recentemente, eu tenho um torneio que eu fiquei em segundo lugar, também no mesmo clube de pôquer, que a premiação era 4 vezes maior do que esse primeiro. Fiquei em segundo e deu muito bom. Eita. E agora a gente vai pro nosso quadro Sim, Não e Talvez. Que é basicamente essas 3 opções de respostas que você pode dar. Você não pode falar nada, só sim, não, talvez. Tipo assim, não lá, explica. É sim, não, talvez. Não Vai, vamos me começar. complicar, hein? Vamos lá. Se você fosse preso com razão e acontecesse uma fuga, você participaria da fuga?
Talvez. Vai. Quando você sente uma dor, pesquisa no Google. Não. Já fingiu surpresa em uma festa surpresa feita para você quando na verdade você já sabia de tudo? Sim. Todo mundo. Você já presenteou alguém com algo que já te deram de presente e você não gostou? Ele quer falar assim. Talvez. Já teve dor de barriga na casa de um amigo, mas ficou com vergonha de usar o banheiro? Sim. Já teve que Essa é fingir. clássica. Já teve que fingir estar dormindo para não ter que responder alguém? Não que eu me lembre. Não. Se fosse possível clonar pessoas, você faria um clone pra usar de sósia? Sim. Já roubou em algum jogo de poker presencial? Não. Você já deixou de fazer algo por medo de que as pessoas possam achar? Sim. Já postou foto zoada, se arrependeu e apagou depois? Com certeza. Se você pudesse resetar sua memória, resetaria? Não. Se você pudesse viajar agora com tudo pago e sumir por uma semana sozinho, você faria? Não. Você é daquelas pessoas que voam na mesa de doce da festa quando está liberada? Sim. Quando alguém te conta algo pedindo pra não contar pra ninguém, você conta pra sua esposa? Sim. Você já comeu algo fora de validade só para não jogar fora? Não. Já fingiu que não ouviu alguém na rua só pra não ter que falar? Sim. Arroz por baixo do feijão é o certo? Com certeza. Entre famílias e amigos, você é o melhor churrasqueiro? Talvez. Já saiu de casa sem escovar os dentes e teve que comprar um chiclete ou pastilha na rua pra poder disfarçar? Não. Já teve ou tem um perfil fake nas redes sociais? Não. Já mentiu sobre sua idade para conseguir algo? Já teve uma experiência de quase morte? Não. Já teve alguma crise de riso em lugar inapropriado? Já. Sim. Todo mundo, claro, sempre. Já ficou pulando um áudio muito longo de WhatsApp, mas fingiu que ouviu tudo? Sim. Todo mundo. Quem não fez isso tem a maior paciência do mundo, né? Então, galera, esse foi o quadro. Vamos para as perguntas finais. Vamos lá. Quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou? Interessante essa pergunta. Assim, na verdade, dificuldade... Não falar que eu não tive, a gente sempre tem dificuldade, né? Mas como os meus pais sempre foram comerciantes, então eu fui muito desinibido, sempre trabalhei com o público. Acho que no primeiro ano de faculdade, falar assim, que realmente você sai da escola, fui, diga-se de passagem, um bom aluno, tirava notas boas, aí você chega na faculdade e você vê que é totalmente diferente do colégio público. E aí quando eu tirei a minha primeira nota baixa, eu acho que ali eu falei, putz, aqui eu vou ter que... Não que eu não me esforçava na escola, longe disso, mas eu tenho que me esforçar além do que eu já me esforçava. Eu acho que eu tive dificuldade no primeiro ano de faculdade. Mas assim, no geral, na vida, graças a Deus, eu tive bons amigos. Depois me envolvi com uma excelente pessoa, que é a minha esposa. Então, na área do trabalho, trabalho online, então, tudo fluiu naturalmente. A gente tem dificuldade no dia a dia, né, o que é normal, mas falar grande dificuldade, eu acho que foi na faculdade mesmo, nesse primeiro impacto ali. Fora isso, a gente tenta levar na maior naturalidade possível. Você tem algum recado para dar para quem quer seguir a mesma carreira que você? Mesma das várias carreiras. Porque o Bigude é multifunções, né? Vamos assim dizer. Primeiro, faça o que gosta. A gente até brinca, né? No nosso grupo de ADMs, rumo certo ali do Cartola, que assim, quando você trabalha com o que gosta, você tá de férias o ano inteiro.
Parece clichê, brincadeira, mas de fato. Hoje, graças a Deus, eu por trabalhar, né, nessa área de jogos, né, online, que eu gosto muito, o meu trabalho hoje se torna uma diversão. Então eu acordo muito contente diariamente, canto na parte da manhã, minha esposa assim fala, meu Deus, como é possível? 5 horas da manhã ele já tá com essa alegria. Então eu acho que é por isso, pelo fato de você fazer o que gosta. Então, se você trabalha com o que gosta, primeiro ponto, você vai ser uma pessoa realizada. E aí os resultados eles virão naturalmente. Porque às vezes você pode ganhar muito bem e tá infeliz na sua profissão. Tem gente que ganha pouco, mas tá tão contente que você fala, meu, o que esse cara faz? O que essa pessoa faz? Porque tá sempre contente. É isso, é trabalhar com o que gosta. Agora, quer seguir a área de trabalho online? Cara, se dedica, estuda, pesquisa. Parece que não, mas tem hora que, assim, você tem que se atualizar, porque a internet, ela é assim, ela é dinâmica e rotativa 24 horas, parece coisas novas. Então, se especialize na área que você quer seguir. Você vai ser um bom profissional. Nossa, agora fiquei motivada. Sei que bom. tem que ir. Que bom, essa é a intenção. Então, galera, esse foi o vídeo. Na nossa bio vai estar a rede social do... Johnny B. Good. É, Bigud, eu tava tentando lembrar o apelido. As nossas. E Muito obrigada pela sua presença também, de estar aqui Sim, conosco. foi ótima a Obrigada. entrevista. Eu que agradeço demais. Fiquei nervoso, parece que não, mas às vezes a gente fala, meu, essa galerinha aqui manda muito bem, então você fica tenso. Acho que eu consegui desenrolar bem, responder todas as perguntas que vocês me fizeram. Fiquei muito contente com o convite, real mesmo, foi o primeiro, espero que de muitos. E é isso, esse é o Johnny B. Good, espero que tenham gostado da minha história. E é isso, siga aí, pode curtir. Compartilhe o vídeo, deixa aquele like. Se tiver alguma pergunta aí que eles não fizeram, quiser fazer, fica à vontade que a gente responde aí nos comentários. É, gente. Tchau, bebê! Tchau, pessoal.